Olá, boa noite. Tentando retomar a live aqui sobre comunicação de más notícias, com a utilização do protocolo Spikes, com a doutora Priscila. Tomara que dê tudo certo. Deixa eu ver se é possível. Eu acho que agora vai, hein? Será que vamos? Vamos. Ajuda a tecnologia. Enviei o convite também. Estou aceitando o seu aqui. Aê! Conseguimos. Demora- Como? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Eu só não tô te vendo agora. Não tá, para mim tá normal aqui, eu consigo te ver. É? Para mim tá preto em cima e eu tô me vendo embaixo. Mas se o pessoal tá vendo direitinho, então tá bom. Quem estiver assistindo, só dá esse apoio pra gente aí para saber se tá vendo os dois ou se tá vendo só a doutora Priscila ou só eu. Se puder comentar por gentileza aí, só para ajudar a gente. É, vai ser de grande valia, porque eu tô só me vendo por enquanto. Deixa eu ver aqui. É estranho que para mim tá normal mesmo. É, Oi, tá vendo só a doutora Priscila ou só eu? Se puder tá, comentar tá por aparecendo os gentileza aí, dois, só só no para meu ajudar a celular que gente. não. Então tá, eu acho que a gente pode. A gente pode seguir. Podemos seguir, sim. Aí, qualquer coisa, você me acompanha pelo celular aí, por gentileza. Tá, então, a demora foi porque eu estava tentando fazer pelo notebook, e não consegui. Pelo Note eu não estava conseguindo nem receber sua Hum, mensagem, nem solicitar. Então eu optei em fazer pelo celular também. entendi, mas vamos lá. Primeiramente, agradeço o seu sim, né? É sempre muito importante contar com pessoas que têm essa expertise e têm o domínio, né? Dentro desse contexto que a gente sempre busca de trazer informações ali, é sempre produtivo, né? É sempre importante. A gente nunca tem a razão de tudo, muito embora eu também atue com treinamentos, né, para comunicação de más notícias. Mas acompanhando alguns conteúdos seus, achei extremamente pertinente a forma de falar, a forma de conduzir. Obviamente, a tua expertise de profissional te trouxe a esse ponto, e essa bagagem que tu tens é realmente importante para compartilhar com o contexto mesmo de aprendizado que a gente sempre leva para a vida. E fica esse agradecimento inicial, realmente, pelo seu sim. Eu vou deixar a doutora falar, mas eu gostaria de apresentá-la primeiro, né? Acho extremamente importante. Doutora Priscila Pinto, médica veterinária, psicanalista clínica, fundadora da Vet Mental, pronúncia correta, não é isso? Tá certo. Vet Mental, paulista de nascimento, baiana de coração, vive na Bahia há 25 anos. Costumo dizer com carinho que a Bahia lhe deu régua e compasso. Casada, mãe de um, madrasta de dois, me contou seu propósito ao unir suas duas formações para cuidar daquilo que muitas vezes fica em segundo plano, a saúde mental de quem faz o universo pet acontecer. E aí eu deixo livre agora para tratar um pouco mais esse seu lado profissional, qual é a tua bagagem, teu desenvolvimento de vida, o que você traz aí para gente. Então, boa noite a todos. Muito obrigada, Dr. Felipe, pelo convite. É um prazer imenso realmente conversar sobre questões, né, de saúde mental, de desenvolvimento humano, né? Eu acho muito pertinente o seu convite, porque você trabalha na área do direito, né, onde existe uma sobrecarga muito alta também.
de trabalhos, de demandas, e você trabalhar diretamente no meio veterinário, e você reconhece também, né? Sabe que existe essas questões altas, né? De desequilíbrio em saúde mental. Então, assim, como você mesmo disse, né? Eu fiz veterinária e senti muita dificuldade quando eu fui para a área da clínica, né? Eu me formei, fui para a área comercial e depois, em um determinado tempo, eu resolvi ir para a clínica. E eu, ali, naquele momento, descobri que eu não seria veterinária de clínica e eu tive uma questão emocional muito séria. Falei, gente, como é que eu fiz tanto tempo de faculdade, me dediquei, né? Como é que eu falo para o meu marido agora, para os meus pais, que eu não vou mais a veterinária que eles achavam que tinham na família, não tem. Então, assim, eu passei por um momento de dificuldade emocional, só meu, porque eu não sabia como comunicar isso, me senti fraca, me senti fracassada, vamos dizer assim. E aí passei por um tempo, assim, e enfrentei isso, como a grande maioria das pessoas enfrentam, né? Na época eu não tinha uma inteligência emocional para lidar muito bem com isso, mas depois, com o tempo, eu fui descobrindo que eu não precisava ser a clínica, né? Podia ser veterinária ou não. E aí o tempo foi passando, algumas outras demandas foram aparecendo, e um dia eu falei, gente, eu vou trabalhar com duas coisas que eu tenho na minha mão e que eu amo, porque eu queria ser veterinária, só que não de clínica. Então eu falei, eu vou juntar a veterinária, essa expertise, né? Porque eu já trabalhei com tudo um pouquinho na veterinária, estágio na faculdade, depois que eu saí, e vou juntar com a psicanálise, né, que eu fiz há um tempo atrás. Na verdade, eu sempre estudei muito autoconhecimento, né? Eu já fiz curso de inteligência emocional, desenvolvimento humano, comunicação não violenta, né, constelação familiar, né, constelação sistêmica e psicanálise. Aí eu falei, vou juntar tudo isso um pouquinho, junto com a veterinária, e vou atuar nessa área, porque existe uma questão muito grande. E aí eu fui investigar, fui estudar, fui ver como é que realmente podia acontecer, e eu falei, isso tem nome agora, isso é a vet mental, né? Então a vet mental surge justamente neste momento onde as questões de saúde mental estão muito em voga, né? É uma realidade, a medicina veterinária é uma profissão cuidadora, né? E como todas as outras profissões cuidadoras, precisa de cuidado, né? Elas são mais sobrecarregadas no sentido de saúde mental mesmo, né? Existe um peso muito grande para esses cuidadores. Então eu falei, como colega, né? Como pessoa que já vivenciou na prática, já sentiu essas dores, eu vou trabalhar com isso. E aí surge a Vetmental e hoje eu estou trabalhando, me descobri, né, dentro dessa área e sou apaixonada. E é o que a gente faz hoje. A Vetmenta é uma empresa de desenvolvimento humano, né? A gente faz consultorias nas empresas levando saúde mental, através de treinamentos, através de palestras, né? Através da implementação da NR1 agora, que mais do que nunca o governo está exigindo, né? Já era algo que necessário, mas que hoje existe uma lei que realmente faz com que as empresas olhem para isso, né? É importante que as empresas compreendam a importância de ter pessoas dentro das empresas buscando, né, da melhor forma ali, ter um equilíbrio da saúde mental. E o bacana é que seu negócio começou necessariamente da sua dor própria, né? E aí aquela visão do cuidado, do autocuidado, para que isso Sim, pudesse ser alcançado dentro de uma realidade imensa e esmagadora, que é a medicina veterinária, que é uma sobrecarga realmente absurda, e cada vez mais que a gente tem esse acesso de conhecimento, essa sobrecarga ela extrapola o ambiente da clínica e tem alcançado os ambientes dos tribunais e os danos psicológicos decorrentes de processos éticos e processos judiciais têm evoluído e muitos profissionais não têm percebido isso. Eu até brinco que quando chegam médicos veterinários aqui para mim, no mínimo, independente se é processo ético ou processo judicial, é no mínimo uma semana sem conseguir raciocinar direito. E a preocupação que eu tenho é quantos erros mais essa pessoa não vai cometer nessa semana que ela não está conseguindo raciocinar. E acha que aquilo acaba sendo normal, porque vai passar, né? Até que vem mais um problema com o animal, um tratamento que não deu certo, um tutor que foi agressivo, uma comunicação que não foi efetiva. E eu acho que o pós-pandemia ele nos trouxe essa necessidade de atenção para pro lado mental, para a nossa saúde mental. com certeza. Já existia uma preocupação antes, mas de fato o pós-pandemia trouxe muito isso, né? Das pessoas, na verdade, vivendo a pandemia ali, as pessoas já começaram a ficar
mais preocupadas, né, o que estava acontecendo, e esse pós, depois que trouxe a liberdade de novo, né, as pessoas ficaram um pouco confusas com todas essas informações. Então, existe, de fato, e já existia uma preocupação antes, mas hoje legitimou, né? Hoje, de fato, as pessoas... não é que deixou de ser um tabu, né? Tem muitas pessoas ainda que encaram a questão da saúde mental como um grande tabu, mas conseguiu dar um pouco mais de visibilidade, sabe? Que, por um lado, isso é muito importante, Mas porque as até pela pessoas estão ausência de conseguindo... conhecimento, né? Porque a ausência de conhecimento gera essa resistência necessária, até a pessoa entender que aquilo realmente faz parte de uma necessidade. As motos passando aqui é terrível. Gera essa efetiva necessidade, né? Exatamente. Então, as pessoas, de alguma forma ou outra, elas conseguem conversar um pouco mais, elas conseguem ter essa escuta ativa, né? Consegue, algumas ainda... ainda existe o tabu para pedir ajuda, tá? É fácil conversar sobre saúde mental hoje, as pessoas, eu conheço alguém, mas pedir ajuda ainda, né? Muitos ainda se sentem fracos. Vale a pena aproveitar a oportunidade e falar que pedir ajuda pode parecer para a pessoa em si, ali naquele momento, que é um momento de fraqueza. Mas acredite, pedir ajuda é saber aonde pedir ajuda, né? Para quem, com quem falar. Não é E qualquer é um pessoa, né? momento... Não é para qualquer pessoa, né? Porque às vezes as pessoas vão saber encarar, né? Contribuir de uma forma efetiva. Então, E vão assim, dar conselhos terríveis também, né? De achar que isso é bobeira, esteja forte. A gente está nesse negócio de esteja forte, você tem que ser forte, tem que resistir, tem essa pressão, né? exatamente. E que não é assim, não funciona para todo mundo. São vários absurdos que a gente escuta, né? Seja forte, você consegue, né? Ai, você está precisando de Deus, né? Vai para uma igreja que você melhora. Então, assim, não é que não vá melhorar, né? Se não for para lá, talvez a pessoa também melhore. Mas existem outras formas, né? Da pessoa também procurar ajuda e se sentir, de fato, se sentir melhor. Procurar profissionais da área, de fato, né? Existem profissionais. Quando a gente quebra um braço, a gente não vai no ortopedista, porque quando a gente está com uma questão de saúde mental, a gente não procura o especialista certo, né? Seja o Exatamente. psiquiatra, seja o psicólogo, seja o psicanalista, né? Que eles vão saber te direcionar a pessoa ali. E caso a pessoa ainda tenha algum receio, né, de procurar esse tipo de ajuda, existe o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, né? Que é o 188. É uma ligação, né? E lá vão ter pessoas 24 horas para dar todo o suporte ali, né, que ela estiver precisando no momento. Então, assim, peça ajuda, realmente converse com pessoas, com profissionais que possam contribuir para a sua melhora, né? Porque isso pode afetar a questão de saúde mental, os transtornos mentais, né? O burnout, principalmente dentro da área da veterinária, é algo que pode afetar qualquer pessoa. E tem uma curiosidade, o burnout geralmente afeta aquela pessoa que mais gosta do que faz, sabe? Sim. Então ela se dedica muito, ela acaba, tipo, eu não vou para academia hoje porque eu vou trabalhar, eu não vou fazer isso porque eu vou trabalhar, eu não vou jantar com a família porque eu vou trabalhar. Então, assim, ela tem muito prazer no que faz, então ela se dedica demais. Ela Então vem vem a inicialmente exaustão. pelo prazer até virar um efetivo problema, porque o que eu tenho acompanhado é que doenças mentais são silenciosas. Então, elas chegam num ponto que a coisa vai, a princípio, sendo normalizada, dentro de um contexto que normaliza essa pressão que todo mundo vem recebendo, e aí até que vai chegando num ponto que vai evoluindo e vai se tornando insustentável. E quando chega nesse ponto, há situações de crise que, infelizmente, acabam de uma forma não tão boa como a gente espera, justamente por conta dessa ausência desse conhecimento, essa ausência de buscar uma ajuda especializada, não é qualquer um. A gente entende que o contexto religioso, o contexto familiar é muito importante como uma base de apoio, mas a Exato. gente precisa de ter ajuda especializada para ter um direcionamento imparcial, né, e provocativo, porque a gente precisa se debater de questões que às vezes a gente não quer falar. Exatamente. Eu falo brincando com relação ao burnout, que a pessoa, ela tá ali, né, no dia a dia, e de repente ela começa a sobrecarregar de algumas coisas e tudo mais, e o universo, né, Deus, manda alguns sinais falando, olha, tá demais, hein, vai devagar.
E são sinais ali do dia a dia, né? Alguns problemas que acontecem, e a pessoa fala, não, isso é besteira, isso é besteira. E ela continua, e Deus manda mais um sinal, o universo manda mais um, mais outro, e daqui a O pouco, amanhã de eu tanto resolvo, sinal. né? Depois eu vejo isso aí. Quando eu tiver tempo, eu vejo isso aí. Nunca tem tempo. Não. E tem aquela questão, tipo assim, não, eu acho que isso é besteira. Eu consigo ser forte, né? Principalmente quando a gente tem umas demandas que dependem muito da gente. Então, tipo assim, não, o que eu tô sentindo é besteira, é só um cansaço bobo, né? E vai atropelando. Até que uma hora que o universo manda tantos sinais pedindo pra pessoa dar uma freada, e ela não dá, que daí realmente o universo vem dar um solavanco, né? Aí acontece alguma situação mais grave, né? Uma doença, um acidente, alguma coisa que realmente faz com que a pessoa fale, pare para pensar, né? Por que que eu tô correndo tanto? Por que que eu tô fazendo tanto? Para quem? Né? Faz, na verdade, a pessoa ter aquele momento de reflexão e a ficha cair. Né? Então, assim, a dica aqui também é não deixe esse solavanco chegar, né? Preste atenção nos sinais. Né? Tá cansado, tá exausto? Como é que tá a sua rotina no dia a dia? Né? O seu autocuidado? Então, assim, vale a pena prestar atenção. E o autocuidado, ele é individual, né? Nem sempre o que faz bem para você faz bem para mim. Às vezes, para mim, uma caminhada de 30 minutos é excelente Legal. num dia, né? Às vezes, você precisa de um crossfit 2 horas no dia, porque é isso que te movimenta, o que te traz, né, mais leveza. Então, cada um vai buscar, né, de acordo com a questão financeira, de acordo com as questões de tempo, aquilo que mais traz e faz sentido para trazer equilíbrio, né, na vida. Eu tenho um problema sério que eu, durante muito tempo, eu fui um workaholic, né? Um louco pelo trabalho e fazia 16 horas de trabalho por dia e achava que o mundo ia acabar e eu ia ter que fazer dinheiro e estava fazendo dinheiro e está tudo certo. Só que chega um momento que você começa a perceber que o dinheiro já não começa a resolver o teu problema de cansaço, né? A tua efetividade no trabalho ela é extremamente começa a ficar limitada e reduzida, o que é já um início de burnout ali, né? Então, até que chega um ponto que, no meu caso, minha esposa começou a perceber isso e começou a intervir realmente, falar, olha, tá demais, vamos tirar o pé um pouquinho, não é por aí, tá adoecendo, você nem tá percebendo isso, não tá dando atenção para mim, não tá dando atenção para sua família. Então ela começou a ter uma visão que começou a me colocar no eixo de que, sim, posso trabalhar com qualidade, sem problema nenhum, às vezes até posso fazer 16 horas, mas que isso seja uma situação esporádica e rara, extremamente necessária para aquela ocasião, mas que não se torne um ato de fazer isso de segunda a segunda, ou de segunda a sexta, né? Porque realmente não é sadio, não é saudável. Exatamente, exatamente. É encontrar aquilo que te faz sentido, né? Porque o autocuidado nada mais é do que você prestar atenção aonde você está ali na sua lista de tarefas no dia a dia. Porque às vezes a sua lista é imensa e você está lá embaixo, né? A prioridade com você é a última. Então você prioriza todo mundo, você prioriza todos, e quando chega na sua vez você está cansado, tão cansado que você fala, amanhã eu faço. Então a gente vai deixando e terceirizando a gente sempre para depois. Então o autocuidado é muito pelo contrário, é a gente no topo da lista, né? Porque a gente estando bem, a gente consegue dar conta de todas as outras coisas. E as outras coisas, geralmente outras pessoas também podem fazer. Então se a gente não deu conta, alguém pode fazer por mim. Agora por mim, ninguém pode fazer, né? Exatamente. A doutora abordou um ponto que eu sempre trago, que eu comecei no reverso com a parte de treinamento de medicina veterinária, que foi o seguinte: eu consegui perceber ao longo dos anos, eu estou beirando 14 anos de advocacia, e desde 2021 eu estou inserido nesse segmento da medicina veterinária, mas desde 2014 inserido nesse segmento da saúde única. Então eu tenho uma estrutura de formação da saúde humana e depois decorrente para a saúde animal. E o que eu comecei a perceber? Que eu trabalho com o equilíbrio das relações sociais. E eu precisava de achar um fator de justificativa para esse desequilíbrio. Eu cheguei à conclusão que era um vício de comunicação. Então eu passei a trabalhar com uma linguagem mais assertiva, uma comunicação assertiva, né, uma postura de combate, aquela coisa do afronte entre o veterinário e o tutor, hoje responsável pela denominação do Conselho Federal, Isso. enfim. Mas eu cheguei a um ponto que eu vi a necessidade de falar sobre a comunicação de más notícias por experiências que eu vi em estabelecimentos veterinários,
Gente, isso não é assim que se dá uma notícia, não é dessa forma, de qualquer jeito, sabe? Pessoas comunicando óbito de animal na recepção, essas coisas esdrúxulas. Então eu comecei a oferecer esse treinamento e os comentários de quem estava participando do treinamento é o seguinte: Felipe, a gente não sabe nem a boa notícia, quanto mais a má. Então tinha essa, essa divergência, então eu passei a entender que realmente a comunicação, no geral, ela é uma parte de um todo extremamente importante. Com certeza. A comunicação. E assim, é muito engraçado, porque a comunicação, desde a época rupestre lá, né? Desde quando o pessoal desenhava nas pedras, lá da época das cavernas e tudo mais, existe a comunicação, né? A gente já está com tanta tecnologia digital, a gente está na indústria 4.1. É surreal onde nós estamos, e ao mesmo tempo a gente tem dificuldades primárias ainda na comunicação, né? Então, assim, a comunicação é extremamente importante em todos os diálogos, em todos os setores, né? A gente foca a comunicação no universo veterinário porque, principalmente com os veterinários, porque o desafio é diário, né? Notícias difíceis de dar ali é constante. Então, se você atende 10 pessoas no dia, às vezes mais do que a metade foram notícias de uma descoberta de doença, um diagnóstico que não era favorável. Então, assim, a prescrição de alguma eutanásia é complicado, né? E isso a gente não aprende na faculdade. Isso a gente não aprende em casa também, né? Então a gente Isso vai é dia a aprendendo dia. no dia a dia, e muitas vezes a gente aprende de uma repetição de padrão, e esse padrão que existe também não vem com uma base, de fato, com embasado em inteligência emocional, embasado numa comunicação eficaz, né, em uma comunicação não violenta lá de Marshall Rosenberg. Então, assim, vem de uma base já bem defasada, né, onde existe muita... já um diálogo meio rude, vamos dizer assim. Então, para a pessoa tentar melhorar isso, ela precisa de fato se dedicar, né? Porque quando você não tem uma boa comunicação, realmente fica difícil. Eu costumo contar aquela historinha, né? Do gato subiu no telhado. Né, que é uma anedota de que provavelmente as pessoas já conhecem, né, já ouviram, mas eu vou falar aqui só para a gente dar uma sequência na ideia. O menino que trabalha na fazenda liga para o dono, né, e fala: olha, seu gato morreu. E aí o fazendeiro fala: calma, não é assim, você não pode dar uma notícia desse jeito, você tem que contar com calma. Você tem que dizer: ah, o gato subiu no telhado, aí lá no telhado ele não conseguiu descer, tentaram pegar o gato, aí ele acabou caindo, ele morreu. Aí eu consigo ficar mais tranquilo, consigo, ufa, respirar e entender de fato o que está acontecendo. Aí o funcionário, né, falou: então tá, tudo bem. Passou um tempo, o funcionário liga para o fazendeiro e fala: oi, tudo bem? Eu tenho uma notícia. Sim, a sua mãe subiu no telhado. Né? Então, meio que já fica ali sabendo como é que vai ser o desenrolar da história. O que isso quer dizer para a gente? Né? Que para uma comunicação de fato fluir, acontecer, eu preciso entender o que é importante para você também. Porque senão eu vou falar, falar, falar e falar o que é importante para mim. Então vai se tornar mais um monólogo do que um diálogo, do que uma troca. Então, a gente foge daquela regra de ouro, né, que faça aos outros o que você gostaria que fizesse com você. Ou o contrário, né? Não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse com você. Eu enxergo de uma outra forma, né? Porque isso é empatia, né? A comunicação, ela é empatia. E Sim. para mim é uma empatia moderna, né? Já vem de um pensamento mais moderno, né? De uma visão moderna, que é: pense como o outro gostaria que fosse feito para ele, né? E aí sim você faz. Porque nem sempre os gostos vão ser parecidos, né? Vão ser iguais. Então, a comunicação ela é justamente isso. É sempre você partir do princípio de que como eu vou me comunicar com o Felipe? Como é que o Felipe gostaria, entenderia que eu falasse com ele? Aí sim a comunicação acontece. E por que a comunicação é tão difícil entre as pessoas? Porque para a gente fazer isso, a gente precisa se conhecer. Eu preciso me conhecer a ponto de me dedicar ao outro. Tem que As ter uma pessoas hoje conexão, em né? dia. Oi? Tem que ter uma conexão.
As pessoas hoje em dia pouco se conhecem, né? Nas dinâmicas que a gente faz, eu pergunto, me diga aí quem são vocês, né? Me diga os pontos fortes, os pontos a melhorar, e as pessoas ficam ali, não sei, não sei. Né? Então, elas pouco se conhecem, elas pouco se dedicam a se conhecer. Então, acaba que, por tabela, pouco se dedica a conhecer o outro. Então, assim, elas vão falando, vão levando e vão seguindo um padrão que existe. E que não necessariamente acaba trazendo bons resultados, né? Sim. A Simone Freitas até comentou aqui, que é uma colega lá do MBA da USP, em gestão do mercado pet, que a gente faz junto. Ela colocou comunicar na medicina veterinária é desafiador, realmente. Acho que é a frase correta. Né? É desafiador não só na medicina veterinária, né, mas a medicina veterinária tem uns pontos realmente bem peculiares ali que tornam essa comunicação um pouco mais complexa. Sabe por quê? Assim, é o meu ponto de vista, né? Um dos pontos é porque a grande maioria das pessoas que entram para fazer a veterinária, elas entram acreditando, lê do engano, né? De que elas não vão trabalhar com gente, elas vão trabalhar É, com bichinhos. E a faculdade não te ensina a conversar com pessoas, a faculdade te ensina a diagnosticar, a prescrever e dar tchau. E nesse interim, existe um espaço enorme, onde vão ter muitas perguntas, muitos choros, muitas insatisfações, e o veterinário, se ele não tiver vindo de uma experiência de vida, de comunicação, né, de algum outro trabalho, de vivências de família, ele fica perdido, porque ele vai fazer o quê? Ele vai se basear no veterinário que ele viu no estágio, e nem sempre aquele veterinário ensinou, né, trouxe uma boa forma de se comunicar. Então, existe. É um desafio muito grande, de fato, dentro da medicina veterinária, principalmente para a clínica de pequenos ali, porque é intenso, né, o atendimento, é saber lidar com os responsáveis pelos animais ali, e muitas vezes internamente, né, os colegas contra os colegas ali, eles às vezes têm essa dificuldade realmente de manter um diálogo efetivo, né? mas Eficaz. isso é muito, da minha visão, reflexo desse contexto de família multiespécie que a gente vive, que é maximizado, né, dentro da medicina veterinária. Então, acaba sendo não sei se eu posso dizer um reflexo negativo, mas um reflexo provocativo para que você possa evoluir também na sua forma de comunicar, porque não é uma comunicação estática, você lida com emoções ali. O tutor pode ter ido numa consulta que daquele dia ele estava bem, estava sorrindo, estava brincando, ele pode retornar para uma consulta de retorno extremamente preocupado, chateado com outras coisas, não só necessariamente e também com a condição clínica do animal, mas são fatores externos que afetam a vida de todo ser humano hoje de uma forma muito mais rápida do que antigamente. A gente tem acesso a muita informação, e isso acaba sendo problemático, né? Então, a gente acha que o mundo está acabando, e nem é isso. A gente reflete isso em todas as áreas que a gente acaba tendo de contato com as pessoas. E para a medicina veterinária, isso é realmente um desafio complexo. É um desafio constante. E vale lembrar, né, que a gente se comunica de várias formas, né? Nem sempre a gente se comunica de forma verbal, só verbal, né? A gente se comunica também de forma não verbal, através das nossas posturas, através da nossa entonação, né, da voz, apesar das nossas roupas, né, a forma de se vestir, de se maquiar, as pausas que a gente dá ali num diálogo, né, o silêncio que a gente faz, ou que o próprio responsável pelo animal ali também faz. Então, tudo é uma forma de se comunicar, né? E é muito importante a gente também lembrar desse aspecto da comunicação, que a gente, na grande maioria das vezes, quando a gente está se comunicando, e é o que muito acontece, é um pouco disso que você falou, o que muito acontece na clínica e dificulta a interação, às vezes, entre o responsável e o veterinário, é porque o veterinário, ao falar de algumas situações do qual, às vezes, ele não se sente tão seguro, ele acaba falando uma coisa e se expressando de outra coisa. Então, ele se comunica verbalmente falando uma coisa e a comunicação não verbal dele diz outra, né? Que aí entra o corpo, né? A expressão facial, a linguagem corporal entra ali. Então, tem a regra do 55-38-7,
que é a regra que fala que a comunicação não verbal, ela representa numa situação dessa, onde o corpo, a boca fala uma coisa e o corpo fala outra, 55% de impacto na mensagem. Então, a pessoa, quando você não está seguro, por mais que você fale, ela não vai confiar muito no que está saindo da boca, e sim na forma como o corpo se comporta, né? Na entonação que você utiliza. Então, é bem interessante isso, porque na clínica veterinária a gente vê muito isso, por conta da insegurança. Muitos dos veterinários hoje, por conta da grande, né, existe muitas universidades, mais de 500, imagina, faculdades de medicina veterinária no Brasil. Então, muitos colegas se formando e muitos colegas que saem da faculdade realmente se sentindo muito inseguros. E eles vão para o campo e ali vem o bombardeio de informação, de pergunta, não sei o que fazer, a boca fala uma coisa, o corpo se comporta de outro, e o tutor acaba percebendo que ele está inseguro, né? Então, essa regra acaba valendo para aquela situação. E isso 55% é o que o corpo está mostrando, 38% é o que a entonação ali não está demonstrando muita confiança, e 7%, tipo, você não está valendo quase nada do que está falando, né? E isso acaba atrapalhando na comunicação, sim. Porque quem está vendo não está dando credibilidade, não está vendo uma pessoa de autoridade ali na frente. Então, trabalhar essa questão de se sentir uma autoridade ali é um fator muito importante, porque isso traz confiança no processo, né? Porque existem os responsáveis, existem muitos responsáveis difíceis, porque eles vão trazer, na verdade, às vezes eles nem são tão difíceis, mas sim a nossa falta de preparo, né? Faz com que aquilo ali, às vezes, se transforme em algo tão grande e acaba desestruturando toda a sequência ali da consulta, né? Eu trago como uma visão de mercado, assim, até uma frase que eu sempre falo que é: tutores difíceis procuram médicos veterinários atenciosos. Então, é um mercado extremamente promissor, mas não é um mercado para todo mundo. Tutores difíceis não olham o preço. Então, se você botar R$ 1.000 a consulta, ele vai pagar porque ele está pagando pela atenção e ele já vem de experiências anteriores ruins com outros médicos veterinários. Então, ele já chegou num ponto que a parte financeira é um divisor de água para eles. Então, ele quer pagar para ver se aquilo, de uma certa forma, compensa a atenção que ele vai cobrar. E não é uma questão de ser só com aquele médico veterinário que está assumindo o atendimento agora, é porque realmente o cara já teve experiências ruins, como eu tive, e a gente automaticamente passa a ser um pouco mais exigente, principalmente eu que trabalho e sei aonde muitos médicos veterinários erram. Então, eu vejo isso todo santo dia, tendo que atuar para médicos veterinários, ou até mesmo, em alguns casos, contra médicos veterinários. A gente sabe aonde eles erram, a gente fica assustado com erros Sim, bobos, né? Com erros sim. infantis, porque o cara não quis se atualizar, o cara fez uma coisa que ele não podia fazer, que ele não sabia fazer, né? Que ele não tinha conhecimento de como fazer, então cobrou por conta do dinheiro, aquela coisa toda. Então isso gera uma série de insatisfação e apreensão naquele tutor considerado difícil, naquele responsável considerado difícil, que ele vai trazer para o próximo que vai fazer o atendimento dele. Muito embora eu defendo que o médico veterinário tem que dominar o seu ambiente a ponto de hoje o tutor ele vai lá no Google, vai no chat GPT, ele já chega para consulta com aquilo tudo muito bonitinho. Então, se o médico veterinário não dominar a técnica dele e falar: olha, não é bem assim, isso até pode ocorrer, mas não é o caso, ou ainda que seja o caso, temos várias opções, precisamos fazer exames complementares. Então, o cara tem que dominar até o ponto de, se aquilo for ruim para ele, se aquela pressão que está sendo imposta pelo tutor, ainda que difícil, for algo ruim para ele, ele tem total condição, pelo próprio código de ética, principalmente em agressões verbais, não estou nem falando física, mas agressões verbais, de encerrar o atendimento sem, inclusive, devolver nada do que foi pago para a consulta. Porque é uma previsão, é um dos poucos direitos que o médico veterinário tem, que está lá no parágrafo único do artigo 7º da Resolução 1138 de 2016, que é o Código de Ética da Medicina Veterinária, tem essa possibilidade, óbvio, não sendo caso de urgência e emergência, não havendo solicitação de outro profissional, e desde que tenha outro profissional que possa atender o animal ali. Mas ainda que seja nessas considerações, eu prefiro defender o médico veterinário que se livra desse tipo de problema, para que ele não continue sofrendo esse tipo de pressão. Sim, com certeza, com certeza. Existem vários tipos de profissionais, de responsáveis que vão aparecer, mas é o que você falou.
é imprescindível, né? Se o veterinário vai para campo, ele precisa estar preparado para o que vem ali, né? Então, vão vir clientes tranquilos, mas vão vir aqueles clientes que vão realmente nos desafiar. E aí que eu digo, o desafio não é que o cliente é desafiador, é você que ainda não está, né, preparado o Parado. suficiente. Então, vale a pena se preparar, é necessário se preparar, né? E aí que a gente entra com o protocolo Spikes, né? Sim, sim. O protocolo Spikes, que é o fruto desse nosso diálogo aqui principal, né? Ele surgiu na medicina humana, o protocolo Spikes, com médicos de oncologia que sentia muita dificuldade ao transmitir, né, as notícias. E viam que quando o pessoal transmitia era de uma forma muito agressiva, né, uma forma que não era interessante. Então, alguns médicos se reuniram Uma lá na forma década de fria até, né? 90. Oi? Uma forma fria que estava ligada à arte, mas não à humanidade, né? Exatamente, uma forma fria. E aí eles resolveram desenvolver esse protocolo, né? Então isso foi lá na década de 90 que eles começaram a colocar isso em prática. E eles começaram a ver resultado. Já dentro da medicina veterinária, o protocolo Spikes, ele começou a ser utilizado ali entre 2015 e 2020, né? Bem recente. Então, 2010, 2015, mais ou menos, perdão. Então, é recente a utilização do protocolo Spikes dentro da medicina veterinária, mas o pouco que a gente já vê, tem um resultado, traz resultados fantásticos, né? Porque é uma forma, o Spikes, né, significa, a gente pega essas letras, é um acrônimo, do qual a gente tem 6 passos para seguir num momento ali de transmitir uma notícia difícil, né? E deixa eu só fazer Fora um os adendo, porque assim, às T, vezes a gente fala em notícias, em más notícias e notícias difíceis, né, que dependendo do entendimento ali vai ser um caminho para o outro, mas o que dá no imaginário das pessoas é vou comunicar o óbito do animal ou vou comunicar que o animal, por exemplo, foi diagnosticado com câncer. E não é isso. Às vezes você precisar de comunicar ao responsável pelo animal a necessidade de refazer um exame de imagem que é caro, porque não é que ninguém errou, mas é porque você precisa de ter algum tipo de confirmação diagnóstica em decorrência disso. É um exemplo de uma notícia difícil, porque se investiu muito caro exatamente. naquele exame e às vezes você precisa repetir e vai ter que investir novamente. Então eu sempre gosto de deixar esse panorama que não é só notícias pesadas, como a gente comumente fala, mas são notícias comuns que de alguma forma vão impactar o emocional do responsável pelo animal. É exatamente isso, né? Dentro do universo pet, isso significa qualquer comunicação, né? Que gere dor, frustração, culpa, medo, mudança emocional, mudança de rotina, né? Tanto para o responsável do animal, como também para o próprio profissional, Sim. né? E existem outros protocolos, né? Depois que o protocolo Spikes surgiu, foram desenvolvidos outros protocolos, existem vários, e a maioria ela é bem definida para algum determinado foco, né? Tem um que é focado mais para o luto, né? Tem outro que é focado. Mas o Spikes, ele é o mais utilizado mundialmente porque ele é simples, né? Porque ele é prático, ele funciona para qualquer área da saúde, ele reduz conflitos, ele reduz processos. Ele Sim. diminui culpa do profissional, porque se o profissional segue ali tudo direitinho, ele traz menos culpa, né, para todo o processo, e ele organiza as falas, né, como é que eu vou me comportar, como é que eu vou falar a cada momento ali. Então, o protocolo Spikes, ele é algo extremamente importante para quem trabalha na clínica, e assim, não só para o veterinário, para todos, né, porque isso a gente pode usar em qualquer lugar. Se a gente precisar demitir um colega, se a gente precisar se demitir um relacionamento, se a gente precisar, tendo ali uma dificuldade, um diálogo difícil, você pode utilizar ali um pouco do protocolo Spikes e colocar em prática, sim, que traz muito resultado. O próprio recusar atendimento que a gente falou agora é uma situação de notícia difícil, né? E você É, precisa botar à frente ali e lidar. E eu vou só, antes da gente entrar efetivamente nesses acrônomos, aí nesse acrônomo, a Simone fez um comentário importante aqui, mais uma vez. É um outro ponto da comunicação, é a ausência ou dificuldade de expressar através da escrita, gerando grandes problemas a nível de prontuários e outras documentações. É reflexo, né?
Se o teu mental está perturbado, obviamente isso vai impactar na forma como você vai colocar aquilo no papel. E aí gera uma dificuldade de entender o que está escrito, ou você quis falar alguma coisa e você acabou escrevendo outra, e realmente é um ponto de conflito pertinente. Exatamente. Então vamos entrar agora, né, dentro do significado dessas palavras que vai nos conduzir, né, para um atendimento de qualidade, de equilíbrio, né. A primeira palavra, né, a primeira letra é o S, que vem de setting, né, e setting, traduzindo para o português, é cenário, é ambiente, né. Então, essa letra, ela nos traz logo de cara a importância da gente ter um ambiente preparado para ter esse diálogo difícil, né? Então é necessário ter um ambiente onde se tenha privacidade. Esse ambiente precisa ser claro, esse ambiente precisa ter uma temperatura agradável, esse ambiente precisa ter um cheiro bom, ser organizado. Então esse ambiente precisa já trazer a leveza, né, para que toda conversa difícil que aconteça, nada daquilo ali seja um fator a mais, né? Então é muito importante quem vai passar essa informação sentar de frente. Nada de em pé, né? Nada de passar essas informações no corredor. Então senta de frente, pergunta como tá, né? Faz aquela, né, ali aquele diálogo respeitoso, né? Quando, de preferência, numa cadeira, a mesa no meio, né? E que nessa mesa não tenha bagunça, não tenha um computador aberto na frente separando, de preferência nada, sem barreiras físicas, né? Telefone no silencioso, porque nessas horas é taca, né? O telefone tocar ali, vai ter que parar de falar o que está falando para poder atender. Então, é importante que esse clima emocional, né, ele seja tranquilo, para que consiga o tutor encontrar verdade em tudo que for acontecer nesse interim. Então, o setting, né, o cenário para transmitir a informação é muito importante, é o primeiro passo. Até Nada combinar de com a recepcionista, por exemplo, de não terem nada que possa ser disruptivo desse ponto de foco de atenção, né? Que às vezes acontece muito de falar assim, eu vou me reunir com o tutor, e acontece alguma coisa na recepção, e no meio da conversa, ou no início da conversa ali, já começa, estão precisando de você em tal lugar, estão perguntando, estão querendo saber a resposta de tal informação, então é conversar com o restante da equipe de, gente, esse momento é um momento que não pode haver interrupção, porque há uma necessidade de que o ambiente todo convija para aquele ponto a ser tratado, né? Eu vejo muito isso. Exatamente. É muito importante também que o veterinário não tenha pressa. Porque se ele for fazer isso com pressa, é melhor ele nem ir. Porque com pressa, a gente não está em estado de presença. A gente já está pensando no outro que vai chegar, nisso, naquilo, e a gente não consegue ser verdadeiro, não consegue transmitir uma emoção de empatia real. Então, é extremamente importante ter o estado de presença, não ter pressa, né? Se você caiu naquele plantão e vai ter que fazer aquilo, leia o prontuário de cabo a rabo. Pegue todas as informações legítimas, leia com calma aquilo ali e vá para esse encontro. Se você não estiver preparado, solicite que outro vá. Se você não tem tempo, solicite que outro que tenha tempo vá. Por quê? Porque também não tem nada pior. Chega lá e dá uma notícia ruim, errar o nome do cachorro, errar o nome do proprietário, Nossa. falar alguma besteira. Você já naufragou no início, assim, né? Então, realmente, são questões que parecem bobas, mas que fazem toda a diferença. Toda a diferença. Né? Então, esse é o nosso primeiro passo, ter um ambiente onde possa ser transmitida a informação. O segundo passo é a percepção, né? Então, é explorar o que a pessoa sabe, é fazer perguntas. Então, eu estou com um tutor, o responsável na minha frente, e eu pergunto a ele, né? O que você já entendeu até aqui, né? Como você percebe o estado do seu pet? É sondar, porque muitas vezes quem sempre cuidou daquele animal levando à clínica foi a esposa, e nesse dia é o marido. Só que o marido não está sabendo nada, e você vai passar uma informação, o cara vai falar, caraca, que é isso? Como assim? Então é importante a gente saber onde é que a gente está pisando, né? Então a gente precisa entender, porque nós vamos ter diversos tipos de pessoas. Vai ter aquela pessoa que entende tudo que você fala,
Vai ter aquela pessoa que vai te perguntar 10 vezes a mesma coisa e você vai falar, caraca, qual é a dificuldade? Mas é o jeitinho dela de entender, tá nervosa, enfim. Então, assim, e existe também aquilo da gente chegar ali no plantão e realmente também não saber direito o que a gente vai estar falando. Então, é importante a gente ter essa percepção. Com quem que eu vou falar? Qual é o entendimento que essa pessoa tem mediante a notícia que eu preciso transmitir para ela, tá? Então, a gente já tem 2 passos que revela muito a importância que a gente está dando ao responsável. Então, a gente proporcionou um ambiente adequado, um ambiente saudável para ele ficar, sentar. A gente já demonstra importância, a gente considera essa pessoa, né? A gente considera, mais uma vez, quando a gente dá a oportunidade de fala no momento difícil, né? Nesses momentos a pessoa se sente importante. Pô, ele tá me ouvindo, ele tá buscando entender. Então, isso traz muita credibilidade já para Não a é só pessoa, para chegar o e empurrar veterinário. uma notícia ruim, né? São dois pontos importantes aqui para preparação efetiva. Então, justifica a necessidade e a importância do próprio protocolo. Exatamente. Já o terceiro é um convite que você faz, né? Você pede permissão para a pessoa para avançar. E como é que você faz isso, né? Você pergunta para a pessoa: eu posso te explicar o que nós encontramos até agora? Né? Então, primeiro você dá um lugar adequado, depois você pergunta o que ela está entendendo sobre a situação e, mediante o que ela estiver entendendo ali, você pergunta para ela, né? Você faz um convite, né? Eu posso te explicar o que nós encontramos até agora, né? Eu posso dar sequência em todo o trabalho, né? Você quer saber os detalhes agora? Por quê? Porque, se for nesse caso que eu falei agora há pouco, do marido, talvez o marido não queira saber nada. Olha, eu não sei se é com a minha esposa, depois você fala com ela, pode ser? Eu só quero. Entende? Ou a pessoa pode falar, não, eu quero saber tudo. Então, vai depender muito das respostas que vierem. Mas o fato de você perguntar, você está fazendo com que a pessoa se sinta importante novamente. E você Para tomar aterriza. decisão, né? Para tomar em relação ao recebimento desse tipo de informação. Exatamente, e você aterriza a pessoa, né? Você faz esse tipo de pergunta, aterriza e você vai esperar respostas. Isso é muito importante, né? E depois que você faz esse convite, o quarto passo é o entregar a informação de forma clara. E é aí que entra muita dificuldade, porque o que é de forma clara para um pode não ser de forma clara para o outro, né? Então é aí que entra de fato a verdadeira empatia, de você entender quem está na sua frente. Como é que eu vou falar? Eu vou falar como se fosse para mim, ou eu vou falar como realmente precisa ser para ela? Então, é falar frases curtas, nada de contar muita história, nada de ficar usando termos técnicos, né? É ser honesto. Nada de ficar, ó, ele vai para encontrar com o papai do céu, eu tenho certeza que vai dar certo essa cirurgia. Algumas coisas que, tipo, como é que você tem certeza que vai dar certo essa cirurgia, né? Então é tentar ser honesto, mas assim, de forma educada, de forma empática, né? Nada de brutalidade, nada de agressividade, né? E os exames, né? Um exemplo assim, os exames eles mostram, a gente pode ir conversando com o tutor nesse exemplo de conhecimento, chegar para ele e falar, olha, os exames mostram que realmente é um tumor maligno, né? Isso significa que blá, 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 tal. Então, vale muito a pena a gente entregar a informação de uma forma que a pessoa entenda. E nesse momento também, acolher essa pessoa, porque vão vir emoções que daí entra o quinto passo, né? Que é reconhecer e acolher as emoções dessa pessoa. Você transmitiu a informação, né? A má notícia ali naquele momento e é realmente o que você falou, né? Às vezes diagnóstico de diabetes pode ser o fim, né? Porque vai ter que aplicar insulina de manhã e de noite, eu não tenho esse tempo, eu só fico, né? Então, isso pode ser uma notícia totalmente ruim para a pessoa, ou até mesmo a informação de que vai precisar ser feita eutanásia, né? O animal está com tumor, ou coisa do tipo. Então, isso, de fato, a gente precisa estar ali para acolher. Porque o que é dor para você pode não ser dor para mim, né? O que nem as emoções elas são diversificadas e personalizadas, né? Às vezes um trauma de infância de algo tão pequenininho para mim é enorme para o outro. Então, neste momento, a empatia ela entra mais uma vez, né? Dando lugar de fala, onde a gente pode usar frases
que faça com que o indivíduo ali, ele se sinta importante também, né? Então, eu imagino como isso deve ser difícil para você, né? Eu estou aqui, caso você precise tirar dúvidas, nós estamos do mesmo lado, né? Se permita sentir. Então, está tudo bem. E o está tudo bem aqui entra, tipo assim, está tudo bem você chorar, está tudo bem você sentir o que você está sentindo, o que você está sentindo, né? E não ignorar de forma alguma as emoções que a pessoa está tendo, que o responsável ali está tendo. Isso é onde você ganha todas as estrelinhas ali de o tutor, no final, ele consegue perceber que você considerou ele, porque ele chorou na sua frente e você não achou isso uma grande besteira. Você não o ignorou, e muito pelo contrário, você acolheu aquele momento de fragilidade dele, né? Eu vou compartilhar até uma questão pessoal, porque a minha última perda foi o que eu precisei de optar pela eutanásia, né, minha esposa e eu, e tiveram todo esse cuidado na rede, que não preciso falar o nome, mas tiveram todo esse cuidado, todo esse acolhimento, utilizaram, ali eu conheci na veia o protocolo Spikes, né, de chegar nesse momento de, olha, vocês não vão tomar essa decisão sozinhos, nós, enquanto equipe, e aí reuniram os multiprofissionais, vamos conversar com vocês e vamos decidir juntos. E chegamos ao entendimento de que para o animal não seria mais uma vida honesta e saudável, né? Teve questões neurológicas graves, então não era mais o nosso animal ali, e o tratamento também não tinha previsão de ser algo produtivo por muito tempo. Sim. E aí, por mais que eles tivessem explicado tudo para mim e para minha esposa, falaram, olha, a gente vai deixar vocês conversarem, todo mundo emocionado, chorando, aquela coisa toda, e eles falaram, quando vocês estiverem prontos, nós estamos do lado de fora da porta, e aí é só vocês acionarem que a gente retoma e escuta o que vocês decidiram e a gente vai apoiar vocês. Então a gente ficou uns 15 a 20 minutos só eu e minha esposa ali, chorando, tentando entender, porque não é simples, não é só falar, vamos eutanasiar, pelo menos com a gente não foi assim. E a gente passou por essa peleja, por essa dificuldade, botamos a cabeça no lugar, assimilamos as informações que foram passadas, retomamos o diálogo e chegamos ao entendimento. Sim, vamos proceder. E apoiou a gente, então, a decisão, não é uma decisão de vocês, é uma decisão conjunta de todos aqui, da equipe, mais da família, e vamos fazer isso juntos. E com toda a cautela, explicando como seria o procedimento, por mais que a minha esposa já conhecia, né, por estar estudando medicina veterinária, enfim, mas foi um acolhimento surreal, né, e diferenciado, coisa que você não vê dentro de um contexto de vamos fazer, vamos correr, tem que atender, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e gera a percepção, não é a percepção que, caramba, esses profissionais acabaram de chorar com a gente. Sim. E eles vão ter que continuar a rotina deles com muitos casos complexos de UTI. Então, olha o nível, né, que a gente começa a ensinar, que não é só uma questão nossa, né? Mas eu quis compartilhar porque realmente faz a diferença de fato. Faz muita diferença. As pessoas conseguirem olhar nos nossos olhos, se importarem com a nossa dor, muda tudo, né? Sai do automático, sai do mecânico, isso é muito importante, né? E já finalizando aqui no Spikes, a última letra é a S, né? Que daí vem a questão da estratégia, né? Qual a estratégia a partir de agora? Que a gente já sabe qual é a doença, qual foi a notícia difícil ali, né? Qual a estratégia? E aí juntos, é aí que entra a fala com os veterinários, né? Junto com o responsável. E agora a gente vai criar a estratégia juntos. Vamos ver qual vai ser o melhor plano a ser traçado, né? Se vai ser medicamento assim. E aqui nessa estratégia é bem interessante porque é aqui que entra mais uma vez a empatia. Dependendo da situação, um exemplo, é um caso de diabetes. Ai, uma notícia péssima, o responsável já ficou, meu Deus, e agora diabetes e tal. Na estratégia aqui, entra o olhar empático do veterinário e mostrar as opções que podem haver para aquele tratamento. E muitas vezes o que a gente vê dentro da clínica é uma opção de tratamento, e a gente sabe que a grande maioria das doenças tem várias opções,
né? Então, a delicadeza aqui está em você dar opções. Olha, senhor João, o Bolinha, ele está com diabetes, e a gente vai aqui, quais seriam as opções de tratamento para ele? A gente tem a opção A, que tem um custo tal, nós temos a opção B, que tem um custo tal, e a terceira opção aqui, que é não cuidar, não tratar. Então, assim, você traz para a responsabilidade, porque ele vai te ajudar a decidir qual vai ser o melhor. Então, assim, um tratamento de R$ 5.000, doutor, não dá. O seu João vai falar, não consigo R$ 5.000, esse tratamento para mim realmente é viável. Vamos optar por esse outro, porque esse outro eu já tenho condições de fazer. Então ele toma para ele a responsabilidade de realmente fazer um que é apto para ele. E é aí que entra o que a gente começou a falar, né? Os veterinários, eles precisam conversar mais, eles precisam se conhecer e conhecer o outro, né? O princípio básico da comunicação é empatia. Eu preciso entender quais são as necessidades do outro para eu conseguir trazer um resultado efetivo para o meu trabalho ali. Porque se eu não olho o lado financeiro, se eu não olho um pouquinho a vida do seu João, eu não consigo trazer talvez o resultado que eu precise, porque se eu der um tipo só de tratamento, que eu escolho que o de 5.000, porque eu sei que o de 5.000 vai dar resultado, mas se o João não tem 5.000 para dar, aquele trabalho, ele tá por... Foi, tipo assim, boa parte daquilo ali vai por terra, né? Acaba que o seu João sai dali triste, chateado, porque ele não tem condições de fazer, de repente o animal até sofre consequências por conta disso. Então, é um conjunto de coisas que precisa ser olhado. E o olhar empático, a gente precisa trazer a consciência também de que empatia, ela é feita de duas questões, né? De duas partes importantes do nosso cérebro, que é a parte emocional e a parte racional, né? Então, é o nosso lado cognitivo que precisa estar ali na empatia, que é a razão, né, o racional da coisa, e a gente tem a parte de afetiva, né, que está mais relacionada às emoções. Então, a gente consegue perceber que empatia não é feita só de emoção, nem só de razão. Então, as duas precisam ali estar juntas para que as coisas aconteçam. Então, empatia não é pegar, usar o nosso lado emocional, pegar seu João, o cachorrinho, o gatinho dele, e levar para sua casa porque, ai, meu Deus, ele não tem condições, então eu preciso cuidar. Não é isso. Né? É uma responsabilidade do seu João. O que a gente pode fazer enquanto veterinário é dar opções de um tratamento que seja mais adequado para a realidade dele. Né? Se ele tem dinheiro e ele não quer gastar, ele prefere fazer o B, também é uma questão dele. Se ele não quer fazer, também é uma questão dele. Mas a gente trouxe opções. E isso é empatia. É, naquele momento, dar a oportunidade do cliente participar de um momento extremamente importante. Né? É extremamente pertinente isso, porque a gente passa a fazer análise de pontos que são importantes e que parecem fúteis num primeiro momento e passam despercebidos, né? Parece assim que quando a gente traz esse assunto, o protocolo a princípio é só isso, mas a forma como você estrutura isso é que muitas pessoas têm dificuldade. Ah, porque esse passo a passo eu já sabia. Beleza, mas como é que você está estruturando isso? Você está passando isso dentro da cultura do teu estabelecimento veterinário? Às vezes você lida melhor, mas tem algum profissional que não lida tão bem assim e que não consegue participar de uma reunião dessa sozinho. Ele vai precisar de alguém que tenha um pouco mais de experiência, ainda que não teve contato com o animal. Né? O recomendável é que tenha contato com o animal, com o tutor em algum momento. Mas se isso não for possível, que ele vá lá naquela parte do ambiente, lá no início, e vai dar uma olhada no prontuário para assessorar o colega de como tratar melhor, de como se portar bem. Porque eu conheço veterinários que, tecnicamente, eles são excepcionais. Mas quando fala para transmitir essa técnica de uma forma não técnica, eles ficam literalmente perdidos. O contato entre profissionais para ele é tranquilo, mas o contato com um neófito já se torna um caos. Ele não consegue substituir as palavras, às vezes não tem paciência de querer explicar. Isso a gente tem que entender. E é por isso que, às vezes, a clínica tem que indicar pessoas para acompanhar esses veterinários assistentes, imediatistas, né? Para que esse protocolo atenda realmente a finalidade da qual ele se propõe. Exatamente. Talvez você esteja alinhado a isso também. Eu vi alguns estudos falando que esses estudos mostraram que os profissionais com pior comunicação são os que mais enfrentam processos. Até eles geralmente erram até menos
que alguns outros, mas eles recebem mais processos por conta da forma como as pessoas, no fato, se sentiram agredidas, né? Da forma como ele falou, ou ele foi omisso na comunicação. Então, a gente consegue perceber que a comunicação bem feita, a comunicação empática, a comunicação que busca se relacionar e ser verdadeira ali, né? Mesmo que seja em curto tempo de espaço, mesmo havendo erros, os processos são menores, né? Então, isso mostra que, muitas vezes, olhando já de uma forma muito macro, né, sistêmica, as pessoas, elas se sentem ofendidas, às vezes, não porque a pessoa errou ali em algum momento, né, do atendimento, mas elas se sentem ofendidas por conta das faltas que tem dentro dela, né, dos traumas que elas carregam. Então, elas não aceitam ser maltratadas, elas não aceitam, e elas querem se reivindicar, elas querem buscar, brigar por conta disso, né. Então, a gente vê que a gente vive numa sociedade que é um tanto complicado, de fato, conviver com as pessoas, porque a gente não sabe quais são os traumas, os gatilhos que despertam nelas, né. Então, tratá-las bem é sempre um ganho. Manter uma comunicação respeitosa, empática, é sempre um ganho, mesmo porque na nossa rotina erros acontecem, somos seres humanos, né? Então, se você em algum momento tiver alguma falha, algum erro, você sendo educado e respeitoso, o universo te manda também pessoas que conseguem entender aonde você falhou e não transformar isso numa grande catástrofe, em um processo. Você é advogado, você sabe, processos muitas vezes são pesados e difíceis, né? Trazem muito peso. Processos, até tem a técnica de Harvey Specter, né, em Suits, que ele diz bem, apesar de ser um ator falando ali dentro de um contexto fictício, ele traz uma reflexão importante que diz que não vai julgamento, porque julgamento eles não satisfazem a integralidade do interesse da pessoa. Sempre vai ficar um sentimento de perda, né, de alguma das partes, tem uma sentença que vai agradar um pouco mais a uma, mas vai ter um sentimento de não ganhei tudo que eu estava pedindo, perdi alguma coisa, acho que o juiz não foi honesto em relação a isso, né, infelizmente tem esses pontos. Mas os efeitos que a gente tratou ao longo dessa live aqui são efeitos de comunicação, né? E a gente tenta, obviamente, limitar para que isso vire um negócio macro, incontrolável, e trazendo essa proposta de utilizar como uma ferramenta, uma muleta que o protocolo. E aí eu faço uma pergunta. A doutora acha que em algum caso o protocolo pode não funcionar? Ó, assim, não é que o protocolo não possa funcionar, é porque aí vai depender de caso para caso, né? E existem pessoas que estão extremamente relutantes. E aí é que entra a empatia. Você precisa entender por que aquela pessoa está assim. Você vai atender uma pessoa, essa pessoa começa a te xingar, começa a brigar, do nada, você consegue perceber que o problema não é seu. O problema não foi o que aconteceu ali. Aquela pessoa está entrando em um estado de surto, ela não está bem. O que eu preciso fazer? Não é pedir calma para ela, é realmente entender que ela está naquela questão e que ela precisa de respeito, ela precisa de tempo. E não criar mais questões. Eu acho que quando foge disso, quando o veterinário se sente empoderado ao ponto de querer mostrar que ele é maior ali, nesse sentido, eu acho que aí pode criar um pouquinho mais de embate, porque quando a gente dá uma notícia ruim para o responsável, aquilo ali você não sabe como vai chegar até ele, né? Tudo que é feito no protocolo é buscando sempre o melhor, mas a gente não sabe como de fato aquilo vai chegar até a pessoa, a gente não sabe quem é o indivíduo que está ali na nossa frente. Então ele pode ter reações que realmente não seja que a gente espere. Mas aí é uma questão realmente de empatia, de entendimento. Olha, eu vou deixar você respirando aqui um pouquinho, eu vou dar um pulo ali, já volto. Tentar ter a sabedoria de entender que aquela explosão faz parte da forma como ele está lidando com as emoções dele. Então, nessa hora, discutir, dizer que ele está sendo grosseiro, colocar a mão, né? Eu acho que isso daí é a forma que desandaria tudo. Então, eu acredito que o veterinário, quando vai fazer isso, ele precisa realmente estar preparado para tudo que acontecer, inclusive em se acalmar. Porque quando a gente pede calma é porque a gente está entrando, ai meu Deus, o que eu faço agora? Né? Então, eu acredito que pode só fugir um pouquinho nesse contexto, quando a gente
quando chega nessa parte da notícia mesmo efetiva, né? Mas o protocolo em si, ele é fantástico. Ele não dá para dizer que é 100% mas eu acredito no processo dele, eu acredito no treinamento dele, porque não é do dia para a noite, a gente sabe disso. Sim. É uma ferramenta a ser utilizada, mas que junto com essa ferramenta Spikes, existem outras ferramentas da comunicação, como a comunicação não violenta, né, que faz com que a gente aprenda a observar antes de dizer qualquer coisa, né? Já entra também a questão da inteligência emocional, né, de Daniel Goleman, onde ele faz com que a gente também consiga, epa, deixa eu entender aqui o que está acontecendo também antes de agir. Então, assim, existem outras ferramentas que contribuem para que esse momento onde a gente for transmitir a comunicação difícil ali, a gente pode estar embasado, né? Então, não é aprender, hoje aprendi o que é o protocolo Spikes, amanhã eu vou colocar em prática e de repente acreditar que o protocolo Spikes é do céu e vai me salvar de tudo, porque realmente é necessária a prática. E indivíduo é indivíduo, né? A gente se conhece um pouquinho a cada dia, né? Se descobre um pouquinho. Então não dá para dar certeza de que sempre vai dar certo, porque tem muitas coisas envolvidas nesse processo. Né? Eu queria até aproveitar aqui para dizer que quem tiver interesse, depois comente nos comentários um marcadorzinho de página com o protocolo Spikes ali, né? Bem práticozinho com as informações para ser um lembrete, né? Eu mando para a pessoa, vocês podem imprimir e aí vocês podem colocar do lado do computador na hora que for fazer, né, uma consulta, na hora que tiver com a dificuldade, antes do tutor, do responsável entrar, já dar uma lida ali, né, dar uma pescadinha para poder já ter mais fluidez no processo. Eu acho que é válido, né, essas informações pode se pegar em qualquer lugar, mas eu acho que essa pronta já facilita a vida. Então, quem quiser, comente depois, eu quero o marcador de página que eu encaminho para vocês. Que bacana. Eu aproveito aqui e já passo a indicação também dos cursos da doutora Priscila, que eu recomendo, que, como é um protocolo que exige maturidade, exige técnica, aperfeiçoamento que as pessoas não tentem fazer por si só. E aí a ideia é que contratem realmente pessoas que têm esse trabalho. Eu indico aqui a doutora Priscila, pela confiança que tem no trabalho dela. Ela faz o extremamente importante e vai poder direcionar e implementar isso na sua vida pessoal, profissional e também no teu ambiente de trabalho. Eu acho extremamente começar não do zero, eu defendo muito isso, independentemente se é o trabalho da doutora Priscila. Estou recomendando o trabalho dela aqui porque ela está nos auxiliando nessa live, mas que não faça isso de uma forma amadora, sob pena até mesmo de desestimular ou desvirtuar o benefício que é proposto pelo protocolo. Exatamente, exatamente. Um treinamento voltado, né, para o protocolo Spikes, ele geralmente leva mais de 1 hora, né? A gente tem dinâmicas onde consegue ratificar um pouco mais na memória, ali no pensamento, o que pode acontecer. Porque a gente contando assim é muito bonito. Nossa, isso funciona, isso é bom. Claro que funciona, isso é bom. Mas na rotina do dia a dia, a gente sabe que tem algumas coisas que se fala, caraca, como é que eu faço isso agora? Então, assim, nos nossos treinamentos a gente faz dinâmicas, a gente tem, sempre tem, né, na plateia ali aquela veterinária, aquele veterinário que fala, mas é porque isso, aí a gente traz aquele tema ali difícil, aquela situação difícil que aconteceu e a gente coloca em prática, como a gente resolveria de uma forma mais empática, de uma forma mais, utilizando o protocolo, utilizando um pouco de inteligência emocional, utilizando a comunicação não violenta, que faz, que complementa, sabe? Então a gente consegue trazer e mostrar que não é fácil, mas que é um treinamento diário e que muda tudo. É comprovado cientificamente, já em vários trabalhos, que treinamentos voltados para comunicação nas empresas como um todo traz resultados. Às vezes pequeno, mas a pesquisa que foi feita em todos os lugares que foram feitos treinamentos, todos tiveram mudança de comportamento. Então a gente sabe que aprender a se comunicar é um treinamento. E quando a gente faz isso constantemente, a gente de fato melhora a nossa vida, né? Porque
Quando você trata com empatia, resolve a vida daquele cliente ali de forma tranquila, né? Esse cliente vai embora em paz. Se você resolve rápido, não se comunica direito, é mensagem, ó, não entendi direito, ó, como é que faz isso? É um retrabalho, né? Porque você já está concentrado na outra consulta, está recebendo mensagem da outra. Então, assim, quando ele é bem feito, bem comunicado, te dá menos trabalho. Talvez te dê um trabalhinho ali na hora, te leve mais tempo no momento, mas ele não te dá trabalho no futuro. Isso é maravilhoso. E procurem lá os contatos pelo Vet Mental, a doutora Priscila, fácil de achar. Se alguém quiser, chama no privado também, eu passo o contato dela sem problema nenhum para ter esse acesso. E já encaminhando aqui para o final, eu gostaria só de duas observações que eu acho que a gente poderia, eu queria muito ouvir sua opinião em relação a isso. Primeiro ponto é esse contexto todo gera um estresse, como a doutora já havia falado, para o próprio médico veterinário. Tá? E aí eu Sim, tenho duas preocupações. A primeira, esse estresse da medicina veterinária é a fadiga por compaixão, né? E a necessidade de um suporte emocional para médicos veterinários. Aqui eu estou no estado do Espírito Santo, eu vou citar um exemplo que eu achei muito pertinente do CRMV daqui, de disponibilizar o que eles denominaram de grupo de descompreensão. Tem uma profissional da psicologia que lida com eles aqui, eu acho extremamente importante, porque até onde eu fiquei sabendo, esse atendimento, essa disponibilidade do conselho, ela é gratuita, ela não tem custos. Então é isso, para não tem. receber toda uma movimentação extremamente pertinente, interessante, pioneira e necessária. Então eu queria saber um pouco mais de ti sobre esse ponto em relação à fadiga de compaixão, essa necessidade de suporte emocional para os veterinários. A gente fala muito sobre o fadiga da compaixão nos nossos treinamentos de inteligência emocional, que daí entra a gente conseguir se manter no nosso quadrado, né, mantendo o equilíbrio dentro das relações, porque a gente tem muita mania ali de tentar pegar, né, e trazendo o problema do outro e trazendo para o nosso quadrado, né, tirando do quadrado deles e trazendo para o nosso. E isso nos afeta de fato. E isso começa a nos trazer transtornos como ansiedade, depressão, por conta dessa fadiga da compaixão mesmo, né? De tanto a gente tentar ajudar, dar o jeitinho para ajudar o próximo ali, né? O responsável e tudo mais. E muitas vezes não ser reconhecido. É aí que começa mesmo a fadiga. Porque eu fiz tanto e ninguém reconheceu. Eu fiz tanto e aquele tutor ainda, aquele responsável ainda foi ingrato, né? Então, a fadiga da compaixão, ela existe. E ela precisa, de fato, ela é difícil, né, eu digo assim, ela precisa de realmente, a gente precisa de palestras, de treinamentos para entender quais são os males que realmente ela causa. Porque aí vem de uma repetição de padrão de família, né, daquela sensação de salvador, de salvadora, que a gente vai dar conta de tudo. Ela é extremamente importante ser olhada, revista e começar a tomar novas atitudes dentro da prática ali do dia a dia, né? A gente tem treinamentos específicos para isso, sim. Agora, com relação a isso que você falou, é a doutora Bianca Greselli, né? É a psicóloga principal que está realmente, que encabeçou essa ideia, junto com o Conselho aí do Espírito Santo, de fazer essa descompressão. Eu acompanhei um pouquinho isso, né? Aqui na Bahia, a Vetmental, a Vetmental tem pouco tempo, né? Apesar de estar bem já engajada, bem entrosada, ela tem pouco tempo. Mas nós já estamos com projetos, né? Nós já levamos algumas ideias para o conselho daqui, né? Para algumas parcerias no interior também. Então, a gente está buscando, de alguma forma, agregar junto ao conselho algo que realmente seja produtivo para todas as pessoas, né? O pessoal do conselho, que tem os CRMVs, né, que eles possam vir a ter acesso a algo que realmente possa descomprimir, assim, né, um pouquinho nessa questão de saúde mental. Nós estamos em processo, né, então a Vet Mental inicialmente tem os trabalhos que ela faz, que são vários, né, tem um que é bem interessante para você, veterinário, CPF, mas por isso eu trabalho com CNPJ? Não, a gente trabalha com CPF também, que é o plano de assinatura mensal, trimestral, anual, que você paga a assinatura e tem a sua terapia uma vez, duas, três vezes por semana. É algo bem interessante, que é o nosso plano Vet Serene. E isso ajuda muito, né? Ai, Pri, eu não quero ligar para o CVV, eu não tenho com quem falar.
Então, vamos fazer uma terapia, vamos transformar isso, vamos fazer mensal, vamos fazer um pacote, né, trimestral. Isso ajuda muito. Até O que eu porque tenho para você é dizer é uma que profissional que está inserida dentro do próprio contexto da medicina veterinária. Então, é importante também esse auxílio mais próximo, não desconsiderando os demais, mas é só uma linha de raciocínio que eu estou trazendo de que você tem uma visão de colega de profissão, sabe o que acontece, sabe onde as coisas apertam, e acho que isso pode ser realmente importante para o desenvolvimento de um trabalho e um resultado efetivamente mais rápido, né? Exato, eu sei onde tem uns calos ali, né? Eu posso contribuir um pouco de forma mais efetiva por conta de ter vivido muito do que já foi vivido ali, né? E é isso. Eu acabei de chegar do Rio de Janeiro essa semana, final de semana eu fui para o Rio de Janeiro e participei do primeiro workshop que teve com relação à saúde mental em meio à medicina veterinária. E muitas novidades, muitas coisas boas, muitos contatos, conexões. Então, aqui na Bahia, né, Brasil, enfim, a gente está com muitas ideias para realmente trazer um pouco disso que já está acontecendo no Espírito Santo, sabe? Dos veterinários terem esse momento de rodas de conversa, onde eles possam falar de suas dificuldades e ter um profissional ali para estar trazendo dicas, trazendo informações que agreguem, né? Para que no dia a dia se torne mais leve, mais fácil, mais saudável, né? Que entre ali em equilíbrio a rotina do dia a dia, com mais leveza, né? Conseguindo equilibrar a vida pessoal, a profissional, que é um dos fatores bem difíceis para os veterinários. E é isso, estamos nesse processo, nos dedicando muito para que esse universo pet-vet consiga mudar muito a realidade das estatísticas, né? Que estão aparecendo por aí. Ah, que bacana. Eu até aproveito e faço um apelo aqui, se alguém que vê a live agora ou vê posteriormente tiver acesso ao CRMV da Bahia, que insista pelo contato aí com a doutora Priscila. A doutora Bianca Grezelli é muito boa, maravilhosa, mas tem muitos outros profissionais aí com também competência para dirimir isso. A doutora Bianca, ela não vai ter agenda para todo mundo, isso é fato. E é importante que a gente Não. trabalhe com bons profissionais da regionalidade. Então, CRMV da Bahia, prestem atenção. Espero que as portas se abram, que seja uma parceria, que fique uma parceria pertinente aí, porque a classe, com certeza, é a que vai sair mais beneficiada de todo esse contexto. Alguns comentários aqui, brevemente, doutora Priscila. A Simone tinha colocado antes, mais do que empatia, compaixão. Não basta se colocar num lugar do responsável, é preciso levar soluções para cada caso. A gente falou bem isso, a doutora falou bem claro em relação a isso. A Lucy Castro tema de super importância na nossa profissão, de suma importância na nossa profissão. Opa, saiu aqui. Vida Veste, falando que é super importante o tema, que ela recomenda o seu trabalho. A Simone também colocou embaixo novamente planos interessantes e acessíveis. Então, fica o acesso. A ideia das minhas lives é sempre trazer essa proposta de parceiros, de colegas que estão nesse segmento da saúde única, não falo aqui só da medicina veterinária, da saúde única como um todo. Médicos veterinários são extremamente importantes e gigantes neste contexto. A pandemia, o pós-pandemia deixou isso muito bem claro, quão é importante a atuação de vocês, médicos veterinários, e o quanto a gente precisa de dar uma atenção para essa classe que realmente, agora que começou a evoluir em relação a isso, o sistema Conselho Federal, Conselhos Regionais tem trabalhado de forma muito positiva, tímida em alguns campos, mas a gente reconhece que é uma forma muito positiva, com as gestões que estão aparecendo. Há alguns anos tinham uma dificuldade, né, em reunir a classe e tratar de temas como o que estamos trazendo aqui em relação a essa parte de educação continuada, e que não se refere só à parte técnica, né, se refere a questões aqui que são relacionadas à vida, ao manejo do pessoal, do profissional, e que a gente precisa de ter cuidado para que não desencadeiem situações complicadas. Eu sei que não temos estudos que nos deem confiança disso, mas existe uma cultura de que a medicina veterinária é uma das profissões que mais cometem suicídio,
Então é Não, importante a não é gente ter uma também uma verdade. atenção. Aqui no Brasil isso não é uma verdade, né? Porque a gente É, não tem dados o suficiente para isso. mas Pode está sendo talvez até disseminada uma ser, cultura nesse sentido, né? mas a gente não Mas tem sem dados. dados a gente não tem. É, então eu sempre gosto de trazer isso. Gente, a gente não tem dados, mas está se disseminando Não. uma cultura nesse sentido e eu tenho uma preocupação absurda porque às vezes você disseminar esse tipo de cultura sem saber como você vai prosseguir com essas informações ou com o suporte decorrente dessas informações, isso é muito perigoso. Exato, exato. É porque muitas pessoas pegam dados de outros países, né, que conseguem realmente ter essa estatística. A gente não tem dados nenhum do DataSUS que prove quais são as profissões que cometem suicídio, né? Então, assim, medicina. Então, a gente não sabe de profissão nenhuma, né, que dirá da medicina veterinária. Então, não é um fato. A gente sabe que acontece. A gente sabe que realmente acontece suicídio, as questões de saúde mental tá complicado na área da medicina veterinária por conta de vários fatores. Mas a gente não consegue dizer que realmente é a primeira profissão, não tem. A gente não sabe qual é a profissão que mais acontece suicídio. A gente tem consciência que quem mais tem questões de saúde mental são os profissionais cuidadores. E aí tem medicina veterinária, tem medicina humana, tem policiais, professores, tantas outras profissões, né? Eu, assim, o que eu compartilho de conhecimento sobre esse ponto é, eu não duvido que esteja em ascensão esse tema, por N fatores, né? É a mesma ideia que eu traço do crescimento de processos de demandas judiciais, né? E o veterinário, quando ele vem para mim, ele vem com um combo. Ele vem com processo ético, ele vem com processo civil, e se não vier com processo criminal, então realmente isso por si só já era suficiente para deixar o veterinário desbaratinado e desencadear situações extremamente complexas e ruins. Mas é importante que a gente busque pessoas, apoios. Trago aqui um apoio extremamente importante que é a doutora Priscila Pavete Menton. Procurem, se informem, façam consultas com ela para entender melhor como é que funciona o trabalho dela. Enfim. Doutora Priscila, muito obrigado. Foi um prazer recebê-la nesse humilde canal aqui chamado Direito Pet Medvet. Adorei demais te conhecer. Obrigado pelos vídeos de exposição na nossa live. Eu sei que isso dá trabalho, com toda a generosidade sua, contribuiu de forma extremamente positiva e acolhedora, mesmo sem termos um contato de linha de amizade, somos amigos virtuais aqui. Espero que a nossa relação se perpetue. O que precisar de mim, estou obviamente à disposição. O que eu precisar, a doutora certamente entrarei em contato e a gente vai mantendo essa proximidade. E obrigado novamente pelo seu sim e deixo aberto aí para as suas considerações. Bom, doutor Felipe, muito obrigada. Eu que fico grata pelo convite, de coração, muito obrigada mesmo. E belas palavras. Se sinta à vontade também mesmo, de verdade, precisando de qualquer coisa aqui na Bahia, estamos à disposição, sim, né? E para finalizar, assim, o que eu quero falar é que comunicar más notícias não é sobre dor, né? É sobre cuidado, gente. Então, quando o veterinário ele aprende de fato a se comunicar com empatia, com clareza, com respeito, né? Ele não só melhora a experiência do responsável, né? Ele melhora a experiência de um todo, né? Ele protege a si mesmo, ele protege a sua equipe, ele cuida da sua equipe, né? E ele honra a profissão que escolheu. Então, olhe para a profissão de vocês com mais carinho, com mais afeto, né? Como dizem, ultimamente eu tenho ouvido muito isso, né? Trabalhem no simples, no básico, bem feito, né? Olhar no olho da pessoa é algo que sempre foi algo importante, né? Parar e ouvir sempre foi algo importante. Isso é simples, isso é básico. Então vamos voltar a olhar, né? Com o olhar da simplicidade, do básico bem feito, para que a gente consiga obter melhores resultados, né? Para todos que estejam envolvidos nesse processo. E é isso. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui com a gente, gratidão a vocês que vão assistir isso depois também. E vamos juntos, né, com o objetivo de contribuir, né, levando saúde mental para o universo PetVet. Não é só veterinário, tá? O universo PetVet é todo mundo que está inserido nesse setor. Exatamente. Excelentes palavras, muito obrigado. Muito obrigado àqueles que estiveram conosco até aqui. Nos vemos até a próxima. Gente, obrigado, boa noite. Boa Prazerzão, noite, doutora obrigada, Priscila. gente. Prazer, tchau, tchau. Tchau, tchau.